Boa tarde, pessoal. Estou aqui gravando uma live que não salvou. Eu fiz uma série de 4 lives há um tempo atrás e agora estou publicando e eu verifiquei que nós não conseguimos salvar a última live. Coisas que acontecem com a internet, né? Então, não conseguimos salvar naquela oportunidade, foram 4 noites de lives e agora eu estou gravando a 4ª live para que fique aqui gravado para você assistir quando quiser, para compartilhar, enfim. Naquela ocasião, nós falamos no 4º dia sobre aprenda a lidar com pessoas e obtenha resultados extraordinários. Mas nós começamos a fazer aqui uma retrospectiva, como eu havia feito já das 3 lives. No primeiro dia nós falamos sobre a importância do autoconhecimento. Por quê? Eu falei sobre crenças limitantes, sobre a dificuldade que as pessoas têm de se conhecer e não conhecer as suas crenças fortalecedoras e, em razão disso, não deslanchar. Falei também sobre quem estava no comando da sua vida, quem que estava gerindo as suas emoções. Então, nós falamos sobre isso, quais são as características. Eu lembro que eu pedi, se você não acompanhou, agora vai ficar ali, já postei no IGTV, as lives, então você pode assistir na sequência, que vai ficar bem bacana para você que não assistiu na oportunidade, agora também vai poder rever, na verdade, né? Então vai ser muito bacana. Se você não assistiu, então vá lá, ou então rememore, anote, mas sempre com um bloquinho, uma caneta, para quê? Para você conseguir anotar isso e mudar a sua vida, porque aqui não é só motivação, é mudança de comportamento, tomada de consciência para isso. Eu falei para vocês colocar o que? Características positivas e para você também definir quais eram a importância dos seus valores, ser coerente com seus valores, ou seja, como que você tem vivido. E aí vai lá na primeira live para você entender. Estou fazendo uma retrospectiva aqui para já engajar no outro assunto. No segundo dia nós falamos sobre habilidades e debilidades. Nós falamos sobre habilidades técnicas, as chamadas hard skills, também que são habilidades práticas que qualquer pessoa é capaz de aprender, né? Seria assim, habilidades que podem ser aprendidas como um ofício, como um idioma, isso são habilidades técnicas. E falamos da importância das habilidades comportamentais, as chamadas soft skills. Olha só, habilidades o quê? Interpessoais, habilidades que são ligadas à nossa personalidade, ao nosso desenvolvimento pessoal. E isso é importante você também verifica lá na live do segundo dia. Essa matéria está lá na live do segundo dia. Quais são essas habilidades comportamentais? Lá eu expliquei, mas são habilidades assim: flexibilidade, iniciativa, liderança, aquela pessoa que tem facilidade de falar em público, entre outras. Lá eu citei muitas outras, mas aqui estou trazendo um resumão para você. E aí eu citei para vocês 3 habilidades importantes, 3 passos importantes para desenvolver as suas habilidades comportamentais, que era o autoconhecimento, foi o que nós falamos na primeira live. Fazer network, o que é isso? Ter contato com pessoas diferentes, para você expandir os seus contatos, então para você desenvolver outras capacidades, porque se você fica só num núcleo de amigos, você se restringe àquilo, então quer dizer, eu preciso buscar algo diferente para eu desenvolver essa habilidade comportamental. E aí eu falei para você também do que? Participar de cursos, workshops, treinamentos, inclusive logo em seguida, naqueles dias, eu fiz um workshop sobre o livro Decifre e Influencie Pessoas, do Dr. Paulo Vieira e do Davidson Silva, que foi extraordinário, maravilhoso. Você perdeu, quando tiver o próximo, não perca, porque vale a pena. Nesse workshop, nós falamos sobre o perfil comportamental e a pessoa que participou as pessoas que participaram desse workshop, elas ganharam, né, como bônus, a análise do perfil comportamental, que só aí já é um autoconhecimento fantástico. Então, retomando, vamos lá. E no terceiro dia eu falei sobre o quê? Como melhorar a comunicação. Eu disse para vocês naquela oportunidade que comunicar é um processo que envolve uma troca de informações entre 2 ou mais interlocutores, ou seja, comunicar não é só quando eu falo, é quando eu também aprendo a escutar, e a comunicação é verbal e não verbal. E isso está lá na terceira live. Então, essa live está sendo regravada agora, porque eu perdi a live que eu fiz na época, estou regravando agora. Então, eu já estou aproveitando e passando com uma live ao vivo. Eu podia gravar e deixar gravado lá, mas estou fazendo ao vivo novamente, sem chamada, foi uma live assim, surpresa,
Por quê? Porque estou aproveitando para deixar já aqui gravada para complementar a série de 4 lives, sendo que essa quarta live nós tínhamos perdido, não conseguimos salvar, não conseguimos baixar, coisa que acontece. Então não tem como, tem que aprender a lidar com o que nós temos, né? Então eu falei tudo isso para vocês nas 3 lives, por quê? Porque era necessário, era requisitos para você aprender a lidar com pessoas e ter um sucesso extraordinário na sua vida pessoal e profissional, ok? O que é, gente? É elementar que eu tenho que entender de pessoas. Isso, mas eu não trabalho diretamente com pessoas, mas você lida com pessoas todos os dias da sua vida, se há de convir comigo. Gente, não existe uma pessoa na face da terra que consiga viver sozinho, sem depender de ninguém. Você imagina uma coisa, quando você vai ao mercado, você depende da pessoa do caixa para te atender, você depende da pessoa que, para fazer a reposição daquela mercadoria. Quando você vai contratar um serviço, você contrata um serviço, sempre tem um atendente. Ainda que, Inês, mas eu contrato pela internet, mas são pessoas que fazem esse trabalho, embora você tenha feito uma compra pela internet. São pessoas que vão despachar, não existem robôs que façam todos esses serviços. Só aí já valeria a importância de você entender de pessoas. Por quê? Se você é um vendedor literalmente dizendo, trabalha com vendas, mas entendendo que todos nós estamos vendendo o tempo todo. Eu estou vendendo a minha imagem, eu estou me vendendo para os meus filhos a imagem de mãe, eu estou vendendo, se você é casado, casada, a imagem de esposo, de esposa para o meu cônjuge. Então nós estamos vendendo o tempo todo. Então a importância de nós termos uma comunicação assertiva. Por quê? Nesse workshop ainda eu disse isso, porque se eu não compreendo, eu não entendo de pessoas, se eu não sei a comunicação, porque cada pessoa, gente, nós damos um comando diferente para 10 pessoas, aliás, nós damos o mesmo comando para 10 pessoas e cada um entende de uma forma diferente. Por quê? Porque aí cada pessoa tem um comportamento, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma característica e ela vai entender na linguagem dela. A importância de eu saber falar na linguagem daquela pessoa. Seria a mesma coisa que eu estivesse aqui falando para você em português e você só entendesse em latim. Ou seja, para eu chegar a você, para eu conseguir falar no seu idioma, eu teria que estar falando também em latim. Ou você teria que entender português. Compreende? Então, como que é isso, Nice? Eu dou um comando para uma pessoa e ela compreende, ela faz exatamente o que eu pedi. E às vezes o mesmo comando para um outro funcionário, para um filho, a pessoa fica lá que ela nem compreendeu o que eu disse. Por quê? Porque nós temos perfis diferentes. Então nós precisamos entender de perfis primeiro, do nosso, depois de perfis de outras pessoas, para que nós possamos falar no idioma dela, ou seja, da maneira assertiva. Dependendo da pessoa, conforme eu chegar na pessoa, até a minha maneira mais audaz de falar, talvez um pouco mais, falando um pouco mais bruscamente, a pessoa já recua, ela não vai ter essa conexão. Então, falo sempre, tem lá vídeos gravados, tá? Eu deixei agora também ali no Stories, nos depoimentos, deixei ali salvo para vocês verem quais são os perfis, 4 perfis: dominante, influente, conforme e estável. Então estão ali, salvos ali, eu publiquei no Stories, tem vídeos falando dos 4 perfis, então qualquer coisa, busca lá nos meus vídeos do IGTV que eu explico detalhadamente cada perfil, eu falo para vocês detalhadamente quais são as características de cada um, tem uns vídeos gravados ali de 10, 15 minutos cada um falando, e ainda também estão nos destaques ali, cada perfil, dominante, influente, conforme, estável. Se você quer entender um pouquinho do seu, tem ali. E também ainda tem um bônus, claro, ali eu deixo no link da bio, uma degustação gratuita para você. Então tem uma degustação gratuita, caso você eu quero entender um pouquinho do meu perfil, não é o relatório completo, tá? De 50 páginas que sai ali, de 40 a 50 páginas, mas é um relatório que vai dar uma degustação para você começar a compreender, mas tem meus vídeos também ali. Então lembrando que essa live aqui eu já fiz e estou regravando porque eu perdi aquela primeira, tá? Vamos ver o que a Alessandra está falando. Essa cor te valoriza muito mais. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, minha querida. Então vamos lá. Olha lá a comunicação. Nós estávamos falando de entender de pessoas para fazer uma comunicação assertiva. Então, se eu não entendo do perfil dos meus filhos, eu não vou chegar no coração deles para falar funcionário. Gente, entender de pessoas é um negócio.
Existe até um autor, não vou me lembrar o nome dele, que fala assim, se você quer entender de negócios, você tem que entender de pessoas. Então, olha só a importância, né? Então, a comunicação assertiva, para eu entender como que eu tenho que abordar aquela pessoa, você vai decifrar e influenciar essa pessoa. Influenciar não é manipular, tá? É influenciar de maneira positiva, fazendo com que ela compreenda o seu idioma, fazendo com que ela entenda o que você quer dizer. Olha só que coisa bacana, que arma poderosa que é o CIS Assessment. E aí, eu estou dizendo para vocês que precisa ter primeiro o quê? Autoconhecimento, primeira coisa. Você se conhecer para você começar a compreender outras pessoas. E aí, como que eu aprendo a lidar com pessoas? Se conhecendo. Se conhecendo não tem jeito. E outra, como que eu conheço as pessoas? Dedicando tempo para isso. Você não vai conhecer uma pessoa se você não se dedicar a estudar o perfil dela, a entender as características dela, a escutá-la. Mas escutá-la, gente, quando eu falo em escuta, e foi isso que eu coloquei lá na outra live, tá? Essa é uma sequência de 4 lives, eu já postei as 3, essa é a 4ª. Então, olha só, como que eu vou conhecer as pessoas? Como que eu vou dedicar tempo? Como que eu vou estudar essa pessoa? Primeiro escutando. Eu preciso não ouvir, porque ouvir, eu falo assim, que quando a pessoa não tem nenhuma deficiência auditiva, todo mundo é capaz de ouvir, mas poucas pessoas são treinadas para escutar. Às vezes eu estou mais preocupada em falar do que em escutar, e o segredo está em escutar mais. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Então, quando eu estou na frente do outro, interagindo com o outro, eu tenho que me propor a escutar. Vamos dar um exemplo bem simples. Você chega numa loja para fazer uma compra e se o vendedor ele tem bem bom ouvido, ele tem a escuta dele treinada, ele vai esperar você falar. Olha, eu preciso de determinada mercadoria, assim, assim, assado, né? E aí, se ele entende um pouco de perfil também, ele vai, essa pessoa, ela tem, digamos, um perfil influente, ela compra mais pela emoção, ela é uma pessoa que se leva mais pela emoção. Então, ele vai escutar todas as informações que você vai dar. Ele vai estar preocupado em reunir o maior número de informações que você vai dar para aí sim ele tirar as conclusões dele, aí sim ele trazer a mercadoria certa. Agora, você chega numa loja, eu quero, de repente você fala assim, eu quero uma calça jeans. A pessoa vai lá, já vai e já busca. Você falou, nossa, eu nem falei se eu quero, né, de, sei lá, boca larga, curta, cos alto, enfim, todas as definições tem, se é um jeans claro, se é um jeans escuro, para que é esse jeans. Se é um vendedor bom, o que ele vai fazer? Ele vai escutar tudo que você, mas qual que é a tua expectativa? Para que você, em que ambiente que você vai usar esse jeans? Né? Ou um carro, como é o carro que você quer? Como que é o sonho? O carro dos seus sonhos, como que você imagina? E aí você vai escutar a pessoa. E aí você realmente vai fazer aquela venda, não forçando, empurrando uma mercadoria, mas por quê? Porque você escutou. A escuta, gente, é fantástico, é fantástico. É um negócio assim que você tem que treinar. Se você não sabe, pois treine. Mas para você ter uma escuta perfeita, você tem que primeiro se conhecer. Deixa eu ver o que a Alessandra disse aqui. Bem isso, as diversas formas de comunicação é que integra e agrega. Isso mesmo. Porque, gente, como que eu vou gostar de pessoas, entender pessoas se eu não me dedico a escutá-las, a entendê-las, né, a estudar um pouco do comportamento humano? Mas se eu não conheço nem a mim, como é que eu vou conhecer os outros? Então, sempre começa por mim. Então, aí eu estou anotando algumas coisas, alguns pontos para não esquecer. Então, nós falamos do jeito de falar, das emoções nossas e das outras pessoas também. Tem pessoa que compra um objeto racionalmente. Eu quero que eu preciso de um carro assim, 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 que vai me servir. Tem pessoa que vai lá e compra um carro pela emoção. Nossa, eu me vejo andando, sabe, de carro, na estrada, ligo o som. Então, você tem que entender qual é o perfil do teu cliente, como ele vem até você e qual a expectativa que ele quer. Então, se você tem uma comunicação assertiva, se você entende de pessoas, se você conhece pessoas, e aí entra muitas outras coisas, tá? Eu estou falando do perfil, mas eu estou falando também dos valores dessa pessoa, eu estou falando dos tipos psicológicos também, que eu deixei, isso aí tá lá também no meu Instagram, eu publiquei sobre isso, sobre os perfis, sobre os tipos os valores e os tipos psicológicos, tem vídeos ali.
Então essa live aqui eu tô fazendo uma complementação e ela vai ser um pouco mais curta, porque é só um fechamento, porque como era uma série de 4 lives e nós perdemos a última, então acabou ficando ali o finalzinho, né, sem final, digamos assim, é um filme sem final. Então eu estou colocando aqui para vocês para complementar a importância de vocês conhecerem seus perfis, mas também conhecer o perfil de outra pessoa, conhecer e entender de pessoas. E para isso precisa tempo, dedicação. Se eu não tenho tempo para me conhecer, não vou ter tempo para conhecer o outro. E se você dedica tempo para conhecer o outro sem se conhecer, é um grande erro. Porque só existe um conhecimento profundo de outro ser humano quando eu me conheço como ser humano. Conheço o que, Anice? Minhas debilidades, minhas limitações, o potencial que eu tenho, o potencial que eu preciso desenvolver, as características fortes que eu tenho, os pontos fortes, os pontos que ainda não são tão fortes, que eu preciso trabalhar para que isso melhore. Então, primeiro, o autoconhecimento. Não existe um conhecimento do outro sem o teu autoconhecimento. E lembrando que para eu me conhecer eu tenho que dedicar tempo. Começando com uma leitura, com vídeos bons, né? Claro que aí entra a terapia, entra a análise do perfil comportamental, entra aí também as sessões de coaching, enfim, você busca o autoconhecimento da maneira que você melhor se assemelhar, né? Mas for melhor para você. Mas é importante se conhecer. Nisso eu trabalho eu sou empresário. Ótimo, você é o que mais precisa, porque você lida com gente o tempo todo, em todos os setores. Você lida com gerente de banco, você lida com teus funcionários, com seus colaboradores, você lida e você deve ter esposo, esposa, você deve ter filhos, você deve ter parentes. Então, quer dizer, você tem contato com pessoas. Para quem que é isso, o autoconhecimento? Para quem lida com gente. Né? E todo mundo lida. Não conheço ninguém que viva isolado, capaz de produzir desde o que come ao que veste. Então você precisa compreender, entender de pessoas para que você tenha sucesso na vida profissional, na vida pessoal, principalmente começando por você. Você só vai ter um sucesso duradouro, perene, se você se conhecer. Por quê? Conhecendo as suas limitações para trabalhá-las e conhecendo o seu potencial para desenvolver. Então você imagina se você se conhecendo, você já tem uma qualidade de vida boa. Você conhecendo os seus pontos fracos e desenvolvendo, quanto você não vai ter muito mais de sucesso com você mesmo, com as outras pessoas e se tornar uma pessoa aí feliz, né? Porque alegre não adianta, alegria ela é passageira, felicidade duradoura, aquela paz de espírito que a gente almeja, aquela de se conhecer, de estar feliz em todos os lugares, de estar se sentindo bem em todos os lugares, apesar dos desafios. Então o autoconhecimento é primordial. Uma pessoa, gente, que era alguém, né, que era assim, tinha uma habilidade, que era perito em pessoas. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era perito em pessoas. Por quê? Porque ele tinha o dom da escuta. Ele escutava. Ele enxergava, ele não via, porque nós todos nós vemos, nós ouvimos, mas quem realmente enxerga e escuta. E Jesus tinha uma habilidade nata para isso. Por isso que ele é lembrado até hoje, né? Por isso que os ensinamentos dele não morreram até hoje. Então, a importância de nós, como seres humanos, seguirmos o mestre, né? Vamos seguir. E se você olhar os grandes empreendedores, os caras mais bem-sucedidos, as mulheres mais bem-sucedidas, elas são especialistas em pessoas. Então, quer ser perito em algo? Seja perito em pessoas. Aí você vai conseguir ser perito em outras áreas, tá? Porque tudo passa pelo autoconhecimento, tudo. E a sabedoria está em colocar o autoconhecimento, o conhecimento em prática. Era isso que eu queria dizer para vocês, não vou me delongar muito. É só para que você, finalizando, né, fechando, dando fechamento naquelas 3 lives, agora complementando a 4ª, porque eu perdi a última live, foi salvar e não deu. Minha filha, que é fera em marketing digital, não deu jeito de salvar, também coisas que acontecem. Então, obrigado pela tua companhia, obrigado por estar aqui e assiste lá. Publiquei agora há pouco, a live 1, 2 e 3. A Lê é aquela que você anotou várias coisas, desde a primeira. Lembra? Essa daqui eu perdi a 4ª live, então estou complementando agora. Brigadão,
Um grande beijo no coração e comente ali o que você quer que eu fale, se a live tá legal, o que precisa mais, tá? Para eu também poder melhorar como pessoa. Espero que esse conteúdo ajude você e também compartilhe e publique, né? Mande para outras pessoas. Eu também vou publicar lá no meu YouTube, porque tem pessoas que não têm Instagram. Então, as pessoas que não têm Instagram, mande pelo canal do YouTube, mande pelo WhatsApp, para que as pessoas também possam melhorar, tá bom? Obrigada, minha querida. Fique com Deus. Obrigada a vocês todos.